O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, informou hoje que a taxa de desemprego caiu para 13% no segundo trimestre deste ano, queda de 0,7% em relação ao mesmo período do ano passado. 13 milhões e 500 mil brasileiros continuam desempregados. E um dado deste levantamento do IBGE é desanimador. Mais de 1 milhão e 300 mil brasileiros entraram no mercado de trabalho informal, sem carteira assinada. Esse é um dos nossos temas da conversa de hoje com o Fausto Augusto Júnior, que é professor da Escola de Ciências do Trabalho, do DIEESE. Boa noite, Fausto. Seja novamente bem-vindo. Boa noite, Thalita. Fausto, o que explica esse aumento da informalidade e como que a reforma trabalhista pode influenciar no emprego formal a partir de agora? Bem, a gente tem que olhar o dado com bastante atenção, acho que não é um dado desprezível, né? Vamos olhar para os próximos dados que vão sendo publicados ao longo do período para saber se a taxa de desemprego chegou num patamar normal, vamos dizer assim, ou seja, ela parou de crescer. Começar a cair não é desprezível, é importante a taxa de desemprego começar a cair. A questão é como é que ela está caindo, e ela está caindo porque o trabalhador está abandonando a ideia de buscar o trabalho formal. É óbvio, ele passa períodos longos de desemprego, ele precisa voltar ao mercado de alguma forma. E como é que ele está voltando ao mercado? Está voltando ao mercado pelo trabalho informal, que é a única alternativa que ele tem. Isso que os dados começam a indicar. A gente assistiu isso muito nos anos 90 e estamos assistindo um retrocesso novamente desse processo que a gente viu ao longo dos anos 2000 sendo ao contrário, ou seja, saindo dos trabalhos da informalidade e indo para a formalização. A reforma trabalhista ainda para nós é uma grande incógnita do ponto de vista do que vai acontecer, né? Tem muita brecha para saber o que vai acontecer. O que para nós está muito claro é que nós vamos começar a assistir a alguns mecanismos. Um deles é que uma parte desse trabalho informal começará a desaparecer simplesmente porque você vai encobrir sobre uma outra forma de contratação. Isso é possível acontecer. Agora, o mais grave, que é o que provavelmente vai acontecer, é que a gente vai começar a assistir aquilo que a gente chamava de trabalho formal com uma outra caracterização, que vai cada vez se parecer mais com esse trabalho informal. Então, essa questão de trabalho formal e trabalho informal, a partir da reforma, vão começar a se misturar e vai ser mais difícil de detectar isso. Sim. Ontem, o governo Michel Temer anunciou um corte de 30% no orçamento do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, criado na gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quais são as consequências nesse corte para o mercado de trabalho e para a economia como um todo? Bem, o governo está caindo na armadilha que ele mesmo montou. Era algo já anunciado desde o começo do governo Temer e a gente vinha anunciando para isso. Quer dizer, ao entrar nessa lógica de uma economia recessiva para controlar a inflação, para tentar buscar o crescimento, ir para a ideia das reformas, o que a gente ia ver é um esfriamento como nós estamos vendo. As taxas de inflação caindo bastante, nós estamos com taxas mensais agora negativas, que está indicando que a economia parou. Bem, quando a economia para, inevitavelmente o governo deixa de arrecadar. O governo deixou de arrecadar, ele não tem recurso. Não ter recurso, ele não tem outra alternativa, ele começa a aumentar imposto de um lado e cortar do outro lado. Qual que é o problema de você cortar recursos agora, por exemplo, em obras de infraestrutura, que é o que está acontecendo no PAC? Quando você começa a cortar, é igual um carro que está parado, você precisa fazer o carro voltar a andar. Bem, se você der a partida no carro e não tem bateria, você tem que empurrar esse carro. O papel do Estado, quando a crise está brava, como a gente está vivendo hoje, uma crise aguda, o governo precisa empurrar a economia precisa sair no tranco. O que o governo está fazendo é o contrário, né? Ele está congelando mais a economia, por vários motivos. Um dos motivos, inclusive, porque ele não tem dinheiro. Esses cortes, o que eles significam? Eles vão esfriar mais a economia e, pior do que isso, né? Ele vai limitar a capacidade do Estado de efetivamente empurrar a economia para voltar a crescer. Então, assim, isso para nós é algo complicado, porque mostra um cenário para frente muito doloroso. Claro, não ajuda em nada a situação do desemprego. Não, ao contrário. O que a gente vai ver é que a tendência dele é ficar nesse mundo. O que nós vamos ver é olhar um pouco para o mercado, pode piorar um pouco o mercado de trabalho ou não, mas as pessoas vão começar a se virar também. Acho que isso é um dado que o dado do IBGE está mostrando para a gente. E nesse panorama todo, vamos falar sobre a taxa Selic, foi anunciada a redução para 9,25% ao ano. O que representa isso? Bem, redução da taxa de juros é importante. Uma redução de 1%, ela não é desprezível, é uma taxa importante. Há o anúncio do mercado, expectativa que reduza mais 1% na próxima reunião. Isso é um movimento importante que o Banco Central vem fazendo, simplesmente porque a taxa de inflação desabou. Nós estamos claramente num processo recessivo e reduzir a taxa de juros é algo importante. Redução da taxa de juros significa duas coisas. Uma é você diminui o gasto do governo com juros, de um lado,
e de outro você começa a mobilizar o empresário, o aplicador, etc., a começar a colocar o dinheiro no mercado e fazer o dinheiro circular e tentar tirar a economia deixar de patinar a economia. A questão que se coloca para nós hoje é que a taxa de juros no Brasil ainda é muito alta. Essa taxa é a segunda maior do mundo. Ainda há uma instabilidade política muito grande. A pergunta é se a redução que está colocada vai, de fato, animar o empresário, animar o investidor a colocar o dinheiro para circular, ou ele vai preferir continuar com o seu dinheiro guardadinho lá em segurança dentro dos títulos públicos, né? Isso a gente vai ver para frente, né? E a gente espera um movimento mais agressivo do Estado em relação a isso. Vamos aguardar, então. Esperamos. Obrigada, Fausto, pela presença. Até semana que vem. Até semana que vem.